Olá, meus amigos que me acompanham nas redes sociais, aqui Erivelton Moreira, jornalista e raizeiro do projeto Hospital Ecológico. Agora nós estamos falando no nosso curso rápido de formação de raizeiros. O nome já está dizendo, é um curso rápido, ok? Esse é o 12º e último vídeo do curso. Eu vou fazer mais um vídeo com histórias, lendas, porque muita gente quer procurar o assunto plantas medicinais e medicina alternativa para satisfazer suas curiosidades. Ah, que planta é boa para isso? Que planta é boa para aquilo? Olha como a natureza é bonitinha, como a natureza é legal. No nosso caso, não. Nós fizemos um curso objetivando mostrar para você como eu, Erivelton Moreira, trato as pessoas. Fazer um tratamento. O início, o raizeiro tradicional, ele às vezes não se preocupa com isso. Ele se preocupa em passar uma informação ou entregar um produto pronto ou uma planta pronta e dizer assim, o que cura asma? Essa planta aqui, ó, imburana. O chá da imburana cura asma. O chá da casca de jatobá cura asma. Ok? No nosso caso, nós não agimos assim. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, um grego que viveu entre 300 e 400 anos antes de Cristo, ele disse assim, às vezes é melhor conhecer o paciente do que a sua doença. Exatamente isso. Por quê? Porque nós temos, e já falamos nesse curso, 7 leis herméticas trazidas há 5.000 anos por um egípcio chamado Hermes Trismegisto, e ninguém contestou essas leis até hoje. Ok? Dessas 7 leis, algumas nos interessam. 1. Lei do mentalismo. Tudo começa na mentalização, no pensamento da pessoa. 2. Lei da vibração. Você vibra o tempo todo. Você está o tempo todo vibrando. Seu corpo está o tempo todo em vibração. Ok? 3. Lei de causa e efeito. Essa é que é a grande importância. A lei de causa e efeito. Muitas das vezes, você tem que conhecer o paciente. Entrevistar o paciente. Fazer com ele a anamnese. O que é a anamnese? É um processo investigativo inventado por Sócrates na filosofia. O Sócrates, ele não escrevia nada. Então ele chegava perto de uma pessoa e começava a perguntar à pessoa, a julgar questionamentos para a pessoa, para desvendar aquela pessoa filosoficamente. A medicina acoplou isso. A anamnese é aquele questionário enorme que o médico faz para conhecer os efeitos, o que está acontecendo com o paciente. Então você quer ser um bom raizeiro, faça também a anamnese. Converse com a pessoa, pergunte a idade da pessoa, pergunte principalmente se a pessoa está vivenciando algum problema emocional. Às vezes é uma mãe com um filho alcoólatra, às vezes é uma filha que foi bulinada pelo pai, às vezes, ou seja, talvez você vai encontrar um problema psicológico que não vai ser resolvido pela planta. O que a planta vai resolver? A planta vai resolver a consequência. Por exemplo, gastrite. Ite quer dizer inflamação. É um sufixo que vem do grego. Ite, inflamação. Inflamação no gastro. Gastro é tudo aquilo que vem do estômago. Suco gástrico dá o nome a tudo aquilo que vem do estômago. Ok? Então, inflamação no gastro, ou seja, no estômago. Mas essa inflamação, ela é, na maioria das vezes, provocada por tensão emocional, principalmente raiva e ansiedade. A pessoa está na fila do banco e está nervosa porque o banco não abre, porque o caixa está demorando e ela está atrasada. Aí ela aumenta a produção do suco gástrico.
o ácido que tem no estômago. Então vamos fazer uma relação aqui. A pessoa está nervosa, está ansiosa, aumenta a produção do ácido sucrogástrico, ele arranha a parede do estômago, ele machuca a parede do estômago. Aí você receita para ela ipê roxo, você receita para essa pessoa espinheira santa, ok? O que essas duas plantas vão fazer? Elas vão corrigir o efeito, elas vão cicatrizar a ferida. O óleo de copaíba, o barbatimão, que eu não gosto de receitar muito, porque ele tem que ser receitado com muito cuidado, eles vão corrigir a consequência. Mas e a causa? A causa é o nervoso da pessoa. Então, se você não passar para ela também o mulungu, a erva de São João, e orientá-la em relação a isso, ela vai continuar com o problema. Mais cedo ou mais tarde, a gastrite vai voltar. É isso que acontece com os médicos. Eles passam as coisas de forma paliativa. Então você tem que escolher. Você quer ser um raizeiro à moda antiga, que apenas passa a planta e deixa o paciente para lá? Ou você quer tratar o paciente, trazê-lo para a sua convivência, orientá-lo até que ele se cure? Essa foi a minha opção quando me tornei raizeiro há 20 anos atrás. Ok? Não estou diminuindo nenhum outro raizeiro, estou apenas dizendo que é uma questão de opção. Às vezes um raizeiro tem tanta demanda, tem tanta gente atrás dele que ele não tem nem tempo de conhecer paciente por paciente. Ok? Bom, o que acontece aqui? Nós então traçamos um perfil de tratamento, uma forma de tratar, que observa ser holística. O que é o tratamento holístico? É o tratamento do todo. Você não pode tratar uma parte da pessoa, como a medicina faz, tratar só os rins, tratar só o fígado, tratar só o pulmão. Por quê? Porque o fígado, o rim e o pulmão estão interligados. O fígado não age sozinho. O corpo humano é uma máquina cheia de órgãos interligados, como um carro. O carro age sozinho, tem uma peça só movimentando tudo? Não. Você tem a roda, o eixo da roda, que é movimentado pelo motor. O motor tem anéis, tem pistão. Então, o motor de um carro é feito de diversas peças. O seu motor, a sua máquina, é feito de diversos órgãos interligados. É por isso que a gente sabe, por exemplo, quando você estuda direitinho, você vai verificar o seguinte: 100% das coisas que acontecem com o rim não são originários do rim. Você quer um exemplo? Nefrite. O que é nefrite? Ite quer dizer inflamação. Vem da garganta. Uma bactéria que ataca a garganta da pessoa, ela está com deficiência imunológica, ela não trata bem, ela remedia a garganta, melhora, a bactéria desce pela corrente sanguínea e ataca o rim. Pedra no rim. Quem é responsável pela pedra no rim? O fígado. O que é uma pedra renal? É uma cristalização de dois minerais, o oxalato de cálcio e o ácido úrico. Tem outras, mas 90% das pedras vêm desses dois minerais. Quem processa esses dois minerais que a pessoa ingere através da alimentação? O fígado. Então, quando o fígado está trabalhando mal, sobram esses minerais. O rim é um filtro para equilibrar o sangue. Quando ele filtra, os minerais param na parede renal, cristalizam e começam a torcer a parede renal e a dar dor. Então, quem é o responsável pela pedra no rim? É o fígado. Lúpus é uma doença sanguínea que ataca o sangue e provoca deficiências no fígado. Diabetes é um problema do fígado. Aliás, desculpa, lúpus provoca deficiência nos rins. Diabetes é o enfraquecimento do sangue, é o raleamento do sangue a partir do fígado, que começa a produzir glicose em excesso, açúcar em excesso, e aí vai afetar os rins. Então, rim, quando uma pessoa tem problema renal, pode pegar na pisada, não é problema dos rins, porque ele não produz nada para o sangue, ele apenas filtra o sangue e se alimenta dele. Ok? Então, aí você tem que ter a definição do seguinte: o que é um tratamento holístico? É que observa o todo. Para observar o todo, você tem que ter causa e efeito. Uma das leis herméticas. Às vezes,
E 90% dos casos são doenças autogeradas. O que é isso? Doenças que o ser humano gerou nele, por isso não são transmissíveis. Então, como que o ser humano gerou essa doença nele? Mente trazendo coisas erradas para dentro do corpo, elementos terceiros, que provocam vibrações negativas. Ok? Essas vibrações vão interferir na produção hormonal e, consequentemente, no funcionamento dos órgãos. Então, aí você tem que buscar a causa. Bom, nós enviamos para você as nossas receitas. Quem participa comigo no grupo, curso rápido de formação de raizeiros. Nessas receitas você vai ver bem estruturado lá o mental, dormir bem, proporcionar um bom sono ao paciente, porque o sono é restaurador. Mulungu e erva de São João. Mulungu, o melhor anti-inflamatório do sistema nervoso que tem. Melhor do que ele, só o olho de boi, mas o olho de boi é muito forte. Eu só receito o olho de boi para Parkinson, Alzheimer, autismo, hiperatividade em crianças, paralisia cerebral e etc. No comum, mulungu já basta, é antiestressante. Erva de São João é ansiolítico, o maior ansiolítico que tem no planeta. Então veja bem, toda doença vem de um problema emocional ou provoca um problema emocional. Então a doença ou ela vem de um problema emocional ou ela provoca um problema emocional. Então o que significa isso? Significa que você, para recuperar um paciente, você tem que ajudá-lo a recuperar as suas emoções, a equilibrar as suas emoções. E isso é melhor realizado quando a pessoa dorme melhor. Então o mulungu e a erva de São João vão ajudar a pessoa a dormir melhor e a equilibrar o seu emocional. Depois, em toda a nossa receita, nós utilizamos o cloreto de magnésio. Por quê? Porque o corpo humano funciona à base de reações químicas. E o magnésio é o elemento catalisador. O que é o elemento catalisador? Uma reação química é formada por 2 ou mais elementos químicos, que são incompatíveis entre si. Aí aparece um elemento químico que faz a interligação. Ele é o catalisador. O magnésio é catalisador de 300 reações químicas no corpo. E a principal dela, batimento cardíaco. O nosso coração, ele bate com a queima, com a utilização do magnésio, o mineral que é encontrado nos alimentos. Então, quando a pessoa ingere o magnésio, o cloreto de magnésio, cloreto é sal, cloreto de magnésio, ela vai ingerir. Isso não é uma medicação, você tem que explicar para ele, isso não é uma medicação. Isso é um suplemento alimentar. Melhorou o batimento cardíaco, melhora a circulação do sangue, melhora a oxigenação do cérebro, melhora a distribuição de nutrientes para as células. Ok? Então, mulungu e erva de São João para o mental, cloreto de magnésio para melhorar a circulação. Nas nossas receitas também, nós orientamos o paciente a fazer a cura do limão, o mesmo objetivo do cloreto de magnésio. O limão Tahiti é o melhor para fazer isso. O limão tem uma série de minerais nele. Então ele vai limpar o sangue da pessoa, que ele tem um poder depurativo, é o mais forte depurador de sangue. Eu disse numa palestra em Londres, quando estava falando para pessoas em Londres, qual é a planta que mais cura no planeta? É o limão. Todo mundo acha que é a planta da floresta amazônica, o milagre. Não, o limão é o melhor curador que tem. Por quê? Ele depura, ele limpa o seu sangue. Ok? Outros procedimentos alimentares de depuração do sangue. Usar alimentos crus, brócolis, salsinha, couve, inhame cru, tudo em sucos, para poder limpar o sangue. Então, limpou o sangue, ok? Da pessoa. Equilibrou o emocional. Ela vai partir para fortalecer a sua imunologia. Vamos recapitular aqui. Qual é o conceito científico e médico de combate a uma doença? Existe um agente causador da doença.
seja ele autogerado ou adquirido de terceiros. E eu tenho que eliminar, matar esse agente. Por isso, eles criaram drogas. Antigamente você ia à farmácia, hoje você vai à drogaria. Ok? Para matar o agente causador da doença. Por exemplo, o vírus da dengue, eu tenho que ter uma droga que mate o vírus, sem se importar com a consequência que vai acontecer ao corpo que ingeriu essa droga, o chamado efeito colateral. Qual que é o pensamento naturalista? O próprio corpo tem um sistema imunológico que expulsa o agente causador da doença. Aí tem uma coisa importante para você explicar ao paciente. Reação no tratamento não é efeito colateral. Reação é a ação do corpo de expulsar o agente causador da doença, porque ele está no sangue e ele tem que sair. E ele vai sair como? Por diarreia, por suor excessivo, pelas fezes, pela urina. Então aí a pessoa, ela tem que ser orientada, olha, nós estamos fazendo isso aqui com você, tá? O seu corpo está ganhando imunologia, está aumentando a imunologia e ele vai expulsar a doença. Daí Hipócrates ter dito, não é possível estabelecer tempo de tratamento. O tempo de um tratamento vai ser de acordo com as circunstâncias do corpo e não do produto. Então essa é outra pergunta que você vai enfrentar sempre. Quanto tempo eu vou tomar a medicação? Nós estabelecemos então um mínimo de 30 dias e eu estabeleço em meus tratamentos um máximo de 90 dias. Tá? Mas isso é uma referência. Por exemplo, uma recuperação renal não acontece em menos de um ano. A cura do diabetes é possível, mas vai levar um ano também, mais ou menos 6 meses. A cura do HIV também, dependendo da resistência do vírus, da bactéria, vai demorar mais. E depende das condições do corpo. Bom, agora nós vamos chegar a uma parte importante da receita, quando a gente faz uma receita. O que é uma planta? Ela é medicinal? Você tem o hábito, a maioria tem o hábito, eu tenho que falar assim, planta medicinal. Então, toda planta é medicinal. Eu vou provar para você, tá bom? Veja bem, eu enviei para você um estudo científico feito pela Anvisa referente ao picão preto. O picão preto é uma planta que nasce em qualquer lugar do Brasil, seja em lugar de chuva, seja em lugar de seca, ok? Eu não sei com relação aos outros países, mas o picão, posso dizer que é a planta mais endêmica que tem no Brasil. Todo lugar que eu já viajei nesse país, olha, eu já estive na Bahia, eu já estive em Pernambuco, eu já passei pelo Mato Grosso em viagem, eu morei em Rondônia, Acre, eu visitei Florianópolis, Santa Catarina, eu estive no Rio de Janeiro, São Paulo e no interior de Minas. Eu viajei 2/3 de Minas Gerais, todo. Espírito Santo, eu tive em Vitória, eu tive em Guarapari, em todo lugar que eu fui eu vi picão, todos esses lugares, ok? Bom, esse estudo revelou o seguinte, eu vou virar aqui um pouquinho para ler no computador. Um dos componentes mais intensos do picão são proteínas, 4 tipos de proteínas diferentes, e flavonoides. O que são flavonoides? São elementos constantes de uma planta que são anti-inflamatórios. Agora, observe, o picão tem flavonoide, a couve tem flavonoide, o agrião tem flavonoide, o espinafre tem flavonoide. Então, planta é medicinal? Não, a planta é a planta. Ela tem elementos que ela extrai do solo. O que a terra é? Nós temos 3 reinos. Reino animal, vegetal e mineral. Nós somos do reino animal, que nos alimentamos do reino animal e do reino vegetal. Mas todos os animais se alimentam do reino vegetal e você também, direto ou indiretamente. Do reino mineral e vegetal, direto ou indiretamente. Ok? Na verdade, corrigindo, todos nós nos alimentamos do reino mineral. Por quê? Porque você come uma couve,
A couve é do reino vegetal. Mas aonde a couve te tira a sua nutrição? No reino mineral, na terra. Você come um boi, ok? Uma carne de boi. O boi se alimenta de quê? No reino vegetal. E aonde o reino vegetal se alimenta? No reino mineral. Por exemplo, quem tem excesso de ácido úrico no sangue, como eu tenho às vezes, é chamada gota, eu sofri um infarto e a dobuta, uma droga, piorou meu fígado, então eu não consegui me curar, eu tenho que ficar monitorando o meu fígado, porque ele foi queimado, as células do meu fígado foi queimado pela dobuta. Bom, quando eu como muita carne de boi, o meu ácido úrico aumenta. Olha só, ácido úrico é o quê? É um mineral, vem lá do reino mineral. O boi come. Você come a carne do boi e seu ácido úrico aumenta. Ok? Então, não existe nenhuma outra fonte alimentar que não seja do reino mineral. Toda fonte alimentar que vem para dentro de você vem do reino mineral. E por quê? Porque o corpo animal funciona por reações químicas. Eu tinha um professor de química que dizia isso. A vida é pura química. Nós estamos o tempo todo em reações químicas. Energia de combustão é uma reação química, é a queima do oxigênio para gerar calor e gerar combustão. Então, nós estamos constantemente em reações químicas para funcionar. A máquina, toda máquina funciona à base de reação química. E toda a química vem do reino mineral. O reino vegetal é um transportador. Você não vai comer o ferro, porque você não vai dissolver aquele ferro e absorver. Mas a couve se alimenta do ferro, ela tem um bocado de ferro, ela tem magnésio. Você vai na banana, ela tem potássio é um mineral, tá certo? Você vai no espinafre, ele tem muito ferro e enxofre, ok? Então você vai na castanha do Pará, ela tem selênio, que é bom para a memória, é um mineral. Então, na verdade, nós ingerimos minerais. Os minerais é que vão promover a nossa imunidade, as nossas reações químicas, nos manter alerta e defender das doenças. Ok? Então é isso que é tratar um paciente, é fazê-lo movimentar as suas reações químicas, melhorar a absorção dos nutrientes. Daí a importância da água, de você orientar sempre um paciente a beber bastante água, de 2 a 3 litros por dia. Vamos explicar de novo uma coisa que explicamos no vídeo. Qual a importância da água para o ser humano? Primeiro, o seu corpo é feito de 73% de água. Segundo, o seu sangue é feito 86% de água. Gente, observe. Você tem entre 8 a 9 litros de sangue circulando pelo corpo. Ele é 86% água. Apenas 14% os minerais e os nutrientes que você transporta. É por isso que o rim tem que tirar os excessos. Porque a água é mais importante do que os nutrientes que você alimenta. E por que ela é importante? Porque a célula é um bebê, é frágil. E o mineral, ele vem bruto. Por exemplo, quando você come uma couve, o ferro vem bruto da natureza, o ferro mineral. Na hora dele entrar na célula, como é que ele vai fazer? A célula não vai comer aquilo, é como um bebê recém-nascido que não tem o estômago preparado para comer uma comida que você frite, que você cozinhe. Você tem que amassar aquilo, fazer uma papinha, ele não tem nem dente, e dá para o bebê. Ok? É por isso que o leite é líquido. Imaginou, o bebê nasce e tem que mastigar, sem ter dente para mastigar? Ok? O bebê mamífero. Bom, então, a água vai fazer o processo de hidrólise. O que é o processo de hidrólise? Ela vai transformar o ferro na papinha e colocar na boquinha da célula. Então, daí a importância da água. A água é um alimento. A água não é apenas um instrumento de matar a sede. Bom, eu formulei um formato de receita que você viu no grupo. Eu já mandei, se você participa comigo do curso, eu já mandei para você. O que tem esse formato? A cabeça dele e a cabeça. Mulungu e erva de São João. Depois vem o chá com as plantas. Depois vem o cloreto de magnésio. Depois vem as variações. Alguns tratamentos passar o óleo de andiroba nas feridas, como psoríase e etc. Outros tratamentos, fazer a inalação com eucalipto na asma.
Outros tratamentos, utilizar o jatobá, porque ele é ferruginoso. Por exemplo, pessoas com asmas e com problemas renais vão ter problema de anemia. O sangue vai baixar o ferro. Então você dá a seiva de jatobá para aumentar o ferro e trazer ânimo para a pessoa. Agora, quando eu te mandar a apostila desse curso, aí eu vou descrever para você as plantas de cada tratamento básico, os tratamentos básicos, e as variações de plantas. Então, eu falei sempre em 3 plantas aqui: chapéu de couro, unha de gato e perroxo. Ok? Mas depois eu vou descrever na asma. Você tem a imburana, a casca do jatobá, você tem a cavalinha, você tem uma série de plantas que você pode usar. E isso não dá para ficar explicando em vídeo, você vai receber na apostila. Ok? Bom, o que é mais importante em um tratamento? Tic-tac, 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 tic-tac. Vou dar um exemplo renal que você vai viver isso. Quando uma pessoa sofre de problemas renais, ela aumenta a creatinina, ela aumenta o ácido úrico, ela aumenta a proteinúria, que é a perda de proteínas pelo sangue por causa do rim que está fraco. Bom, aí ela vai ao médico, o médico fala assim: sua creatinina está alta. Ela começa o tratamento, daí a 30 dias ela fala assim: Erivelto, eu estou tomando chá, mas a minha creatinina continua alta. Aí eu tenho um caso que eu vou revigorar para vocês. Um casal estava conversando comigo e eu falei: isso não é importante. O importante no início do tratamento é recuperar a energia vital da pessoa. O próprio nome já está dizendo, a energia de vida, a energia vital, a alegria, a emoção, a vontade de viver, a positividade do paciente. Aí quando ele fizer isso, a máquina vai funcionar mais bela, como uma mulher grávida. Por que a mulher grávida não precisa de vacina? Porque ela está vivenciando a vibração do amor. Ela está gerando um filho, então ela está sempre bonita, a pele está sempre maravilhosa. Uma mulher grávida só vai ter problema se estiver desnutrida. Então você tem que ver o seu paciente, homem ou mulher, como uma mulher grávida. Ele tem que primeiro levantar, ficar soberbo, sorrir, ficar positivo, ficar alerta. Aí ele vai começar a recuperação. Aí ele vai começar a recuperação. Ok? Então é isso. Eu virei para o casal e falei assim para a senhora: ele está dizendo que a creatinina está alta, ele está se importando com um subproduto dos rins. A creatinina é um subproduto dos rins. Agora, como é que está a energia sexual dele? Aí a mulher falou assim: senhora, antes era uma semana, era uma por mês e olhe lá. Agora ele está dando uma por semana e a qualidade melhorou. Então a energia vital dele melhorou. O sexo é bom para medir a energia vital, principalmente no homem, porque ele precisa da ereção. Se ele não tiver energia, ele não vai ficar ereto. Ok? Então, o primeiro passo para se recuperar um paciente é energia vital. Daí as consequências da doença: aumento da creatinina, aumento da glicose, dos triglicerídeos, vão se ajustando. Por quê? Por causa da lei do mentalismo. É aqui que as coisas acontecem. A pessoa está baqueada: eu estou muito triste, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí você começa a dar o chá do mulungu, o mulungu com a erva de São João. Você começa a dar a planta, ela começa a oxigenar o cérebro. Ela fala: nossa, eu levantei da cama, nossa, eu estou beleza. Aí o corpo vai se recuperando. É o corpo que se auto-recupera, não é o produto que você dá para a pessoa. O produto é para fazer o corpo recuperar. Pois bem, esse é o nosso curso. Nós aqui não ensinamos curiosidades de planta, nós ensinamos como tratar uma pessoa pela mentalidade holística e não apenas pelo conhecimento parcial. Essa planta serve para isso, aquela planta serve para aquilo. Mesmo porque você viu lá no picão. O que o picão tem? Flavonoides. O que são flavonoides? Elementos anti-inflamatórios encontrados em diversas plantas. Flavonoides são anti-inflamatórios. O picão vai servir só para os rins? Não. O picão vai servir só para o fígado? Não. Ele é anti-inflamatório, ou seja, ele captura, ele corre atrás e combate qualquer tipo de inflamação. Ok? Porque não existe planta para doença. Existe planta para o corpo humano. Você imagina Deus
na hora da criação, fala, vou criar uma doença, vão aparecer doenças, então essa planta é para essa doença, isso não existe. O que existe é uma composição mais favorável. Algumas plantas beneficiam mais o pulmão, como o eucalipto. Outras beneficiam mais o rim. O eucalipto, tomar ele quente demais, ou em grande quantidade, não é bom para o rim, porque ele é quente. Assim como o gengibre, assim como o chá verde, que todo mundo elogia por aí. Tome muito chá verde, você vai ver o seu rim chiar e a sua pressão subir. Então o corpo todo tem que ser observado no tratamento. Você tem que observar o paciente pelo todo e não pela parte. Ok? Um grande abraço a você nesse curso. Estou eternamente para qualquer dúvida e aguarde agora a apostila que eu vou mandar para você, porque o escrito traz mais consolidação das informações do que o falado. Então lá na apostila você vai ver mais coisa. Ok? Espero que esteja satisfeito e espero que esse é o objetivo desse curso, que você comece a tratar pessoas. E me fale, mande para mim. Verivelto, eu comecei a tratar, a mulher está reagindo bem, está legal. Esse é meu ganho, esse é o patrimônio que eu quero deixar com esse curso. Ok? Esse é o legado que eu quero deixar com esse curso. Formar raizeiros, recuperar a cultura antiga do tratamento natural feito por nossos avós, nossos bisavós e até nossas mães. Mamãe, por exemplo, dava muito chá para a gente em casa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação no curso rápido de formação de raizeiros. Agora, aguarde o vídeo das curiosidades, hein? Eu vou contar algumas lendas, algumas curiosidades de plantas que eu conheci na Amazônia. Um grande abraço.